Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Elas à Mesa. Hoje eu tenho meu chicletinho para me ajudar, né? Então vamos repetir de novo? Sejam todos bem-vindos a mais um Elas à Mesa. Viram só? Hoje a nossa Sheila não está. Ela teve que viajar. Aí o meu chicletinho está me ajudando aqui, tá? Mas nós estamos aqui muito felizes, glorificando ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. E nós vamos começar agradecendo a Ele por mais um episódio e a sua presença constante por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas e através desse podcast, gente. Ele tem modificado, Ele tem transformado não só as nossas vidas, como eu tenho certeza que a vida de cada um de vocês que está aí e nos assistem, nos acompanham toda terça ou quando há tempo. Como hoje aconteceu, já aviso a todos vocês, nós estamos somente com o Face hoje, tá? Mas já coloquei para todos os meus aqui que a gente vai repassar depois também para o YouTube, porque o Face fica poucos dias. Então, nós teremos esse episódio no YouTube depois. Vocês podem entrar lá e acompanhar com certeza, tá bom? Cada palavra que aqui é dita, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E nós queremos que ela entre, que ela cative, que ela alcance o seu coração. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que a gente faz com tanto amor e carinho. Nós estamos aqui hoje com alegria do nosso ser, de trabalhar com uma família maravilhosa que nos acolheu aqui no Portal Sul, através da vida do seu Valmor, a dona G, as suas filhas, a Yasmin, a Isabelle, o Renan, que mora em Itapema. Não. É Itapema? É Itapema. Achei que eu tinha falado errado. Mas elas já me confirmaram que é verdade. É Itapema. Beijo, Renan, tá? Pro seu bebezinho maravilhoso, que a gente não conhece, mas as fotos são maravilhosas. E também avisar vocês que hoje o Eles à Mesa em Indaial, ele inicia a partir das 19 horas, tá? Então, a partir do nosso aqui, finalizou o nosso, corra lá, que você já consegue acompanhar, depois do Elas à Mesa, o Eles à Mesa em Indaial. Olha só que top. E vamos acompanhar, então, um versículo bíblico. Nós temos a nossa palavra aqui, que é verdadeira, é maravilhosa, é santa, é poderosa. Mas a Sheila me dá tudo mastigadinho, né? Desculpa, né? Então eu tenho aqui o versículo do dia para ti, tá? Você pode acompanhar, está em Marcos, capítulo 15, capítulo 16, perdão. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ele nos diz assim nesse dia: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse versículo nos lembra do chamado que o Senhor nos dá: viver a fé, testemunhar a sua graça e anunciar Jesus onde quer que Ele nos envie. Você tem noção disso? Olha a seriedade do nosso trabalho aqui, gente. Tá? É incrível como o Senhor, Ele une propósitos, e nós estamos aqui exatamente em propósitos. Nós glorificamos, porque esse Deus é maravilhoso, gente. Eu me sinto totalmente emocionada, porque ontem a mesa foi espetacular. Nós tivemos muitas convidadas novas, a mesa foi excelente. Nós tivemos com a palavra a Angélica, nós tivemos louvor a nossa Brenda, que esteve aqui a semana passada, que vocês conheceram, o nosso milagre, a nossa menina, que através da vida dela o Senhor cura e ainda faz milagres, gente, creiam, porque é verdade. A nossa G testemunhará, tá? Um milagre na vida dela, eu creio. Hoje, com muita alegria, eu recebo aqui, e a nossa equipe recebe aqui, a nossa amada, maravilhosa, a mãe do meu João, gente. O Joãozinho que esteve aqui conosco. Gente, não tem palavras para dizer. A Mari Daris, que tem vivido uma caminhada linda com Deus, marcada pela fé, pela transformação, pelo despertar e o compartilhar do Evangelho. Vamos conversar sobre a sua história, a sua conversão, como nasceu dentro dela este fogo para falar de Jesus, esse amor tão grande. Então eu te peço, não perca por nada, porque tudo que vai acontecer aqui, gente, é edificando a sua vida, tá? É transformador para mim e para você. E o episódio de hoje, chicletinho, é de número quê? Cadê? 33, olha só.
Desculpa que ela estava um pouquinho fora do ar, mas tudo bem, ela voltou. O nosso episódio de hoje é de número 33. Vamos mandar um beijo, então, pro meu filhote lindo, Jeff. A mãe te ama, os netos, a nora, a toda aquela equipe linda que daqui a pouquinho estará no portal. Estará no podcast Eles a Mesa. Eu tô levando o portal lá para Indaial, gente. Ele estará também com o podcast lá pro meu esposo e todos vocês que nos acompanham. A Marli do Bolo Bom, que não nos deixa de patrocinar aqui, nos apoiar e mandar essas delícias que a gente fica aqui saboreando e a saliva vem saindo. É uma loucura, gente, tá? Mas vamos iniciar, né? Vamos abençoar a tua vida. Eu quero pedir que o Senhor Jesus derrame sobre ti chuva de bênção sem medida. Que você não se preocupe com o temporal, que você não se preocupe com ventos, que você entregue tudo nas mãos do Senhor, porque Ele acalmou a tempestade e paralisou o vento, lembra? E Ele fará isso. Na minha e na tua vida, basta só nós crermos e pedirmos a Ele, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele é imutável. Então Ele abençoará a tua vida financeira, física, emocional e principalmente espiritualmente, familiar, que é o mais importante de tudo, porque Deus é família, Deus é amor, mas Deus também é um Deus que trabalha com justiça. Então, presta atenção. Vamos saudar a nossa amada Mari, seja bem-vinda! Que bom ter você! Obrigada, Lourdinha, uma honra, né? Estar aqui porque a gente se sente abraçada, primeiramente, né? Verdade. Primeiramente, a gente entra aqui e não é um lugar frio. Não. Eu não tô falando o frio material. Tô falando aquele calor que a gente recebe de vocês, revigora e nos deixa assim, com mais sede de falar realmente da palavra, que é o que nos interessa. Que é a presença de Deus, que eu amo. Eu sou apaixonada por Jesus. Não tem coisa melhor, né, Mari? Não existe. Não tem, né? É muito bom. É muito bom, a presença gente. de Deus em tudo, em todos os lugares. E assim, gente, nós não falamos aqui em placa. Preste atenção. O que nós falamos aqui é da palavra de Deus. Ela é única, Cada um tem a sua. Seja católica, seja de qualquer denominação, gente. Isso daqui se encontra na mesa e na casa de cada um de vocês. O segredo dela é que ela não deve ficar aberta em uma página ou em um versículo. Ela deve ser lida e pedir para o Espírito Santo conduzir a tua inteligência, porque você tem de sobra para discernir o que ela quer falar com você. Porque essa aqui é a bússola verdadeiramente do cristão. Toda a direção. Nós temos hoje o Waze, que nos leva, tu coloca ali o local que você quer ir e ele mapeia para você e vai te conduzindo em segurança, até relatando aonde estão ali os buracos na pista, aonde tem como é que se diz, controle de velocidade, né? Acidentes. Gente, isso daqui é mais importante. Isso daqui é muito melhor do que o Waze. Tá? Essa é a bússola, esse é o Waze de todo cristão, tá? Abra, leia, confie, creia. Você também pode ter um encontro verdadeiro com Deus e levar essa palavra adiante. Vamos iniciar? Vamos começar, então. Conta um pouquinho para nós, então, Mari. Como era a sua vida antes do encontro verdadeiro com Jesus, anjo? Então, Lurdinha, é uma vida desregrada, né? Eu digo assim, a gente viver sem essa presença, você vive. Sim, claro, sim, você vive, você tem sonhos, realiza sonhos. Só que a diferença é que quando você está na presença do Senhor, Ele direciona. A gente consegue enxergar no escuro. É verdade. Porque depois que tu enxerga a luz, tu não quer mais andar no escuro. Porque tu vai tropeçar na escuridão, nós não enxergamos. E a palavra, ela nos liberta. Isso é fato. Isso é real. É real. Você mencionou agora que essa arma que nós utilizamos diariamente, nós temos aqui um manual.
É o manual para a vida do ser humano. do ser humano, que aqui Deus nos instrui. Aqui é a palavra de Deus, eu digo que ela... Eu sempre, quando abro a Bíblia, Lurdinha, eu peço para Deus que me ilumine na sua palavra. Porque ela já está inspirada, né? Ela foi inspirada pelo Espírito Santo para o homem escrevê-la com as A palavras. nossa mãezinha chegou, desculpa. Te amo, amor. Então, eu digo assim, quando eu leio a Bíblia, eu peço para Deus, ilumina a minha mente com a tua palavra. Porque eu quero direcionamento. E a Bíblia, as palavras, eu vejo elas. Se não assim, seja chato. quando você lê a Bíblia, Lurdinha, eu vejo como se fosse águas. Uma vertente jorrando, sabe? Ai, que bênção. Aquelas palavras que elas vêm. E eu me emociono porque realmente, depois que você conhece a palavra, nada faz sentido andar sem ela. Não tem como. Então é a palavra, é a presença, é a busca, é aquela mudança na tua vida, na tua casa. E aos que convivem contigo, e quando você vê que está no caminho que não seria o correto, você quer corrigir, porque você se sente na obrigação de alertar. É não verdade. É isso? Então a minha vida antes de ser modificada, eu digo assim, porque Jesus, né, o nosso Deus, ele nos encontra. Só que muitas vezes o nosso coração está tão insensível que nós não conseguimos perceber. É verdade. Então, quando minha vida antes era uma vida, eu digo, mais desregrada. Eu saí de casa muito jovem, né? Minha família, eu digo assim, que foi desconstruída, né? Eu vivi num lar abençoado, sim, mas destruído. Por quê? Eu, com 8 anos de idade, eu percebi que meu pai, ele começou a ir para um rumo diferente. Até os 8 anos, eu fui uma criança feliz. Sim. Mas depois... É que é a ingenuidade também da criança, né? Exatamente. Quando meu pai, ele começou a entrar para um mundo diferente, que eu digo, ele foi para o lado da bebida alcoólica. E ele era um alcoólatra, e nós tínhamos essa vida dentro da nossa casa que destruía, Sim. distorcia. Sei o que é Mas isso. eu tive uma mãe que ela segurou as pontas. Ai, que bom. Minha mãe, minha heroína. Anjo. Me emociono falar dela porque, para mim... Pode pegar nosso papelzinho, pode pegar. Uma pessoa muito especial, muito especial. Eu digo que eu vim de uma família católica, né? Nada contra. Não, mas é a nossa base. É a nossa base. Então, nós tínhamos Bíblia, mas ficava aberta num versículo. Como se fosse um amuleto. Isso. E a minha mãe, ela buscou. Amém. Ela deu os primeiros passos. Olha, ela deu os que primeiros lindo. passos, ela começou a buscar. E ela começou a nos levar. Mas eu saí muito cedo de casa. A circunstância na época, tinha que estudar. Eu sou do interior, né? Olha. Nasci na roça com muito orgulho. Que coisa boa. Amava. Mas tinha que sair porque tinha que estudar. E lá não tinha mais como, né? Então eu enfrentei a vida muito cedo, sozinha. Entre aspas, porque eu sei que Deus estava sempre do meu lado. Sempre. Fui embora daqui, né? Dessa cidade. Fui morar em Salvador, na Bahia. Nossa! Morei por 10 anos, eu tinha 20 anos. E me casei lá. Tive um casamento, eu digo fracassado, porque tudo que não tem Deus não dura muito. Infelizmente. Se distorce. Oh, meu pai. Desaba. Mas foi uma experiência de vida. Retornei para minha cidade, lutando sempre, né? Com muita força. E eu digo que hoje eu consigo ver, Lurdinha, que tudo que eu passei, por tudo que eu passei, às vezes eu me via num abismo. Mas, sabe, quando Deus, ele é o nosso pastor. Sim. E um pastor, quando ele tem o seu rebanho de ovelhas,
ele leva elas por um caminho. E se é um caminho de abismo, ele ampara elas para elas não caírem. Não caírem, isso. E eu percebi que Deus Ele era o meu agiu pastor. dessa forma. Enquanto eu era aquela ovelha perdidinha, Olha, ele não deixou eu cair. Amém. Porque em todas as circunstâncias, Deus me segurou. glória a Deus. E daí, quando eu voltei para isso. minha cidade, né, para aqui, eu tinha um sonho muito grande, porque durante 10 anos casada, eu não conseguia engravidar. Olha. E aqui eu quero dar um testemunho. Amém. Conta, conta que pode. Eu não conseguia engravidar pela medicina, já estava descartado, né? Eu fiz vários tratamentos, não conseguia. E um dia eu cheguei, e depois de vir uma consulta médica, e ajoelhei no meu sofá da sala. Eu morava sozinha. E disse a Deus assim, que Ele sabia do meu sonho, do meu desejo, que eu queria muito ter um filho e queria saber como era ser mãe. Eu já estava com 30 anos. Meu Deus. E eu queria ser mãe. Mas eu não queria mais aquele método, porque eu vivia angustiada. Sim. E o tempo está passando, e nós mulheres sabemos, né? Que nós Sim. temos nosso tempo. Tem um tempo. Então, eu sabia que o tempo passava e eu desejava ser mãe, mas não conseguia. Então, eu entreguei. Um dia eu cheguei, rasguei todas as receitas. Eu tinha um plano de saúde excelente. Eu descartei, joguei fora e disse: a partir de hoje, Senhor, se Tu queres, Tu vai me dar um filho da forma natural. E se o Senhor não me der esse filho, um dia eu vou adotar um. Porque existe, né? Sim, com Como certeza. saber ser mãe do coração? Claro. Então, eu descansei. Olha só. E Deus, tu pensa que Ele nem Isso. ouviu, talvez, Não. o teu Na o teu verdade, clamor, o a teu gente chamado. tá ali falando, mas a crença nossa é tão pequena, né? Então, assim, eu entreguei. Simplesmente eu entreguei. E durante 3 anos da minha vida, eu sonhava com uma criança. E eu trabalhava, e eu tinha uma agenda, e eu, no final da agenda, sabe? Eu escrevia um nome. E eu escrevia João. Eu Olha. escrevia João, fazia coração. E naquele coração eu fazia mãos, e que eu pegava na mão do outro coraçãozinho. Olha. Que era o João. Olha só. Ai, meu Então, Deus. um certo dia, simplesmente assim, eu engravidei. Que coisa boa. Mas eu não acreditava ainda, porque era um sonho muito desejado. Então, eu fiz exames médicos, comprovou realmente que eu estava grávida. E, infelizmente, eu fui mãe solo, né? Então, eu tive uma ameaça de aborto. Na época, eu estudava ainda, né? E eu cheguei na escola, tive uma ameaça de aborto, fui para o hospital. A diretora da escola me levou. E no caminho... E essa diretora era uma pessoa muito fechada, assim, muito sisuda. Então, a gente só cumprimentava, né? Naquele dia, ela me levou até o hospital. Olha E só. no caminho, Deus falou com ela. E ela me passou uma mensagem. E ela disse assim: o que Deus dá, Ele não tira. Você creia. E eu cheguei no hospital. E quando eu fiz a ultrassom, e eu escutei aquele coração que parecia um disparo de uma cavalaria, sabe? Aham. Que você conhece Um bem. pelotão. pelotão. Um exército lindo. Eu chorava tanto, as minhas lágrimas, e louvava a Deus pelo milagre. Porque E eu já foi. sentia um milagre. Claro. Então, nasceu o meu João. E é lindo. E é lindo. E Deus não me deu só Ai. um filho. Deus me deu um profeta. Sim. Eu digo assim porque um certo dia eu estava lendo a Bíblia e eu ainda não conhecia totalmente, assim, não lia, não tinha um hábito. Sim. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia e eu vi lá que Ana,
lá em 1 Eu Samuel. ia dizer agora, né? O teu testemunho é bem parecido com Ana. Que Ana também Se era angustiou, estéril, chorou e era estéril. estéril, e ela conseguiu ter um filho, mas Deus não deu só um filho, Deus deu o maior profeta da época. Então Deus dá além dos sonhos. Isso. Deus dá além do que você pede. Sempre. E Ele é maravilhoso. Então esse testemunho eu trago, sabe? E eu consigo... eu gosto de passar para as pessoas. Porque eu ainda não era convertida, Lurdinha. Eu ainda não era. E eu criei meu filho sozinha até os 5 aninhos de idade. Olha só. E foi a coisa mais maravilhosa. Nunca me faltou nada. Olha. Porque Deus, eu sempre disse, é Sempre. o meu pastor. Provisão. E nada me faltará. Isso aí. E Ele não deixou. Ai. E eu criei meu filho até os 5 anos. E essa foi a minha vida antes Da da conversão. conversão. Você entende que nós aqui não falamos de placa por isso? Porque não é sobre uma placa. Você precisa sim ter a consciência de que você precisa fazer parte de uma denominação, de um lugar, porque a palavra de Deus nos diz que a gente deve congregar, a gente deve ter irmãos, a gente precisa nos abastecer da palavra. Ouvir a palavra todos os dias nos causa um alimento, nos traz um alimento para a alma, né? Mas a verdadeira religião é a fé. A fé, ela move montanhas. Por isso que Cristo diz que a nossa fé, ela é menor do que um grão de mostarda. Mas que a gente pode, mesmo ela sendo minúscula assim, pedir para um monte, sair do local onde ele está e se transportar para o meio do deserto ou do oceano, e com a nossa fé ele vai. E acontece. E isso aconteceu na vida de Ana, como aconteceu na vida da Mari. Aconteceu. E é maravilhoso. E ele é Eu lindo, gosto. gente. E o João é incrível. Vocês viram aqui, quando eles tiveram, ele e o Mesaque, que foram os nossos 2 Adole, ele consegue ir além, né? Na verdade, os 2 ali, eles estiveram fantásticos aqui. Não tem Maravilhosos. explicação, né? Verdade, Não tem. verdade. Meu pai. Em algum momento você sentiu medo, dúvida ou insegurança nessa caminhada? Antes da conversão, Isso. Lurdinha, eu sempre me vi uma mulher muito forte. Sabe? Forte, uma personalidade muito forte. Eu sempre soube o que eu queria na vida. Olha só. Eu lembro muito, ainda, desde os 3 anos de idade, que eu me lembro, que eu me identifiquei como gente, eu me lembro de alguns fatos assim, e eu saber me direcionar sozinha, eu conseguia. Então, eu sempre me senti forte, sempre me senti viva, nunca desanimei, Amém. nunca tive pensamentos maus, mas eu creio que nisso, e eu creio na oração, Olha, e eu creio ainda mais, eu creio na intercessão de uma mãe. sempre. Porque a minha mãe intercedia Ai, Deus. e intercede até hoje. Um certo dia, eu questionei Deus. Eu questionei ele assim: como meu pai é alcoólatra, e é até hoje, ele está Ainda com é. 84 anos, e ainda ele gosta da bebida. Então eu questionei a Deus e disse: a minha mãe, ela era uma mulher humilde, um exemplo de mãe, de mulher, de pessoa. E a fé, a humildade que existe nela, eu só conheço verdadeiramente em pessoa humana ela. Amém. Porque é uma alma linda. Então, a intercessão de uma mãe, eu digo para você, mãe que está ouvindo, não desista dos seus filhos. Interceda pelo seu filho. É verdade. A intercessão, ela move. Porque o dono da vida... Porque nós somos fracos. Não é a oração que é forte. Não. Nós somos fracos. Se nós não fôssemos fracos, Meu nós Deus. nem iríamos orar. Mas nós somos fracos e nós oramos. Mas o dono da verdadeiro, que faz o milagre, que é o nosso Deus, ele nos ouve quando nós pedimos. E a intercessão de minha mãe sobre seus filhos e sobre meu pai. E eu questionei com Deus: por que então, Senhor, que o meu pai ainda não largou desse vício? Sim. Aí Deus disse para mim:
Tu te lembras de tantos livramentos que eu dei para seu pai? Olha. E eu sempre digo que ele tem 7 vidas, ele é gato. Meu pai teve 2 AVC, inclusive um hemorrágico, ficou 18 dias na UTI. E ele caminha, ele tem a mente lúcida. A mente lúcida. Meu pai teve acidentes, teve câncer. O meu pai teve um pouco de tudo. Eu acho que ele ainda tem umas 3 ou 4 vidas. Amém. Amém, que assim seja. E Deus me responde isso. Olha só. Deus me responde que tudo que minha mãe fez valeu a pena. Amém. Porque nós fomos muitas vezes também livres de acidentes, de doenças. Sim. Meu irmão teve um acidente cruel que ele caiu de 10 metros de altura. Nossa. Ele ficou entre a vida e a morte. E para honra e glória do nosso Pai, do nosso Deus, o meu irmão ficou perfeito. Amém. Ele não ficou com sequelas, Olha Lurdinha. só, gente. Um dia eu vou te contar esse testemunho Caraca. mais detalhadamente, porque eu sei que o tempo é curto. Mas esse testemunho eu queria contar ainda e vou contar. E vai, com certeza. Porque nós vamos ter que foi fazer a parte 2, lembra? Nós vamos fazer séries aqui. Um testemunho vivo do que eu vivi. Então, eu digo que a intercessão, ela é uma fonte de oração muito, muito forte. Nossa. E Deus ouve Amém. a intercessão. Amém. Então, por isso que eu te digo, não é que a gente é forte, mas Deus nos levanta. E Deus nos sustenta. Todos os dias, você só acorda porque Ele permite que você Ele, acorde. né? Você acorda, você abre os olhos, você levanta, você anda, mas tudo porque Ele permitiu. Amém. É verdade. É assim que Só eu assim. vejo, assim que É assim que é. É o na real. verdade, é a da real. vida, né? Aham, porque é ele. É sobre ele. É sobre ele. Tudo sobre ele. Tudo. Pra ele. Tudo vem porque dele. não tem como. Tem alguém que te levou, alguma pessoa que Deus usou para te trazer mais perto dele, para você realmente conhecer ele pertinho e chegar a essa conversão? Lurdinha, assim, você é testemunha disso, que quando eu... Fazem 10 anos, 11 anos, que eu me converti. E quando eu cheguei na igreja, que tu lembras muito bem, que tu faz parte da banda ali, eu sempre... Por um período de 5 anos eu fui e eu sentava nos primeiros bancos da igreja e eu ouvia a palavra e eu levava o meu João pequenininho. E eu e meu esposo, né, que Deus me presenteou com um marido maravilhoso. Pois é. Olha só que lindo. Um que marido graça. que- Mais um para você contar daqui a pouquinho. Exatamente. Então, eu ia para a igreja e ficava nos primeiros bancos. No período de 5 anos, eu frequentei a igreja, começando a ir nas quintas-feiras. E depois eu comecei a ir nos domingos. E depois eu comecei a ir nas terças. Olha eu comecei... E chegou uma certa vez, e o Espírito Santo, ele vai te moldando, né? Ele vai te conduzindo. E ele falou para mim, você tem que sair dos bancos. Amém. Você tem que fazer mais. Tem que sair do anonimato. anonimato, do espectador. Isso. Você tem que ir além disso. Eu quero você além. Amém. Mas eu não entendia direito, entende? Porque você como te disse, às vezes... A gente se sente pequena. Exato, você diz, mas eu... Falha. incapaz. Primeira Não. coisa que vem é o acusador na tua mente, Exato. dizendo que você não pode, que você não presta, que você não Que vale. tem alguém melhor, que Isso. sempre tem. E você meio que fica um gatinho acuadinho, né? É. Eu passei por muitas provas, eu tive até início de depressão, porque quando o diabo ele vê que você está no caminho certo, ele quer te tirar. Sempre. Então, eu passei por um bocado de provas. Amém. Muitas provas. E eu venci em oração. Eu Amém. venci no joelho. Eu venci orando. Eu venci lendo a palavra. E tendo esse entendimento e o Espírito Santo moldando e moldando e moldando. Sempre. E daí tu me pergunta, mas como você me fez a pergunta, teve alguém que te levou? Eu digo que teve, mas foi o Espírito Santo. Amém. Foi ele. Eu fui para a igreja e eu disse, aqui é o meu lugar. E Ali você se aqui eu sentiu quero parte ficar. da família. Eu me senti... Porque assim, Lurdinha, tem pessoas que... Desculpa, eu vou falar, porque eu sou Sim. muito...
Eu falo, eu não, isso aí. Eu não digo meias palavras. Eu não gosto nem de conversar com pessoas que falam com meias palavras. Não. Eu gosto de ser direta. Isso. Então, quando eu ia para a igreja, eu não olhava para os lados. Amém. O meu foco era ouvir a palavra. É isso aí. Eu nem questionava quem vai pregar, mas aquele eu não gosto, aquela também não vou muito com a palavra dela. Eu só ia dizer assim, Senhor, fala comigo. Seja no louvor, seja numa palavra, sabe? Use alguém, fala comigo, Senhor. É como diz a canção, fala comigo agora. Isso. Acordado ou dormindo, isso aí. Eu quero ouvir. E Deus foi falando comigo e eu ouvia, você faz um louvor maravilhoso e eu via que você se entregava e aquele louvor você me moldava, me ajudava a me moldar. Amém. E uma certa vez eu fui para o Mato Grosso e eu fui na igreja do meu sobrinho, que eles também são evangélicos, a gente foi para a igreja deles e tal. E eu ouvi um louvor. Aquele louvor, quando eles fizeram, ele tocou no meu coração, ele me transbordou, ele me fez sentir a presença única do Senhor. Amém. Escudo. E tu sabe qual é? Sim. Meu Deus. Esse louvor, ele foi a virada, sabe, na minha vida. E daí que eu disse, agora eu nunca mais quero sair porque eu vi a luz. E a luz, ela te leva para os caminhos. Sossega, chicletinho. E então foi isso. Mas o Espírito Santo me levou. O Espírito Santo me conduziu. Mais uma prova para você entender que o que a Mari falou é muito sério. O que a gente mais ouve. Mas a igreja está cheia de pecador. Mas o fulano que prega lá, você conhece a vida dele lá fora? Você sabe como é que é a vida dele ou como é que é a vida dela? Mas a fulana lá, misericórdia, testemunho. Gente, isso é particular. A salvação é individual. A palavra de Deus também nos diz, eu não vou saber agora certo o capítulo, o versículo para dizer para você, mas você pode procurar ali no celular, porque o celular ele faz busca, tá? Existe capítulo e versículo que relata que o Senhor ele usou um burro para falar com Balaão. Ele usou uma pedra para falar com o ser humano. Entendeu? Então, a pessoa humana, física, a Lourdes física, quando ela vai para o louvor, ela chega diante do Senhor e diz, Pai, aqui está a Lourdes. Agora arranca toda parte da Lourdes, arranca tudo que a Lourdes tem, que não presta, que é totalmente corrompível, que é totalmente pecadora, e entra dentro dela e faz a tua vontade. Porque lá, fazendo louvor, o que vai importar é o que o Senhor quer fazer com a minha vida. É o que o Senhor quer falar através do louvor para aquelas pessoas que estão ouvindo ou para uma pessoa somente. Não importa. Então, não olhe, porque você vai trocar, você vai começar a trocar. Essa não presta, aquela não dá, aquela lá não vai. Então, não troca. Fica onde você está, mas vá com um único objetivo. Ele. Está entendendo? É isso aí. Essa é a verdadeira conversão. Porque o Senhor, ele perdoou a prostituta. Ele usou o sábado para curar. Ele enfrentava os verdadeiros, que se diziam líderes das igrejas, né? E que eram os bambambam da época. E ele simplesmente chegou e foi confrontado por Satanás no início da sua vida, ali da sua conversão, com a própria palavra de Deus. Porque não brinque. Satanás conhece a palavra. E com excelência, Satanás cura. Sabia disso? Sim, ele cura. Agora, para onde ele vai mandar a doença, eu não posso te dizer. Mas essa ilusão, essa suposta cura, ele faz. Porque ele foi um anjo do Senhor. Entende? Hoje ele é um caído. Mas ele foi um anjo. E ele não deixa de ter poder. Então, presta muita atenção, porque nós temos muita coisa para falar e temos 10 minutos. Vamos dar um tempinho para a Mari tomar uma aguinha e vamos falar daqui a pouquinho sobre o despertar para o Evangelho. E depois nós vamos dar uma resumida aqui no ministério, porque a Sheila me encheu de pergunta e eu comi elas, né? Só para variar.
Vamos falar dos nossos apoiadores? Vamos lá, Chicletinho? Coloca todo mundo aí na tela. Vamos agradecer a cada um, gente, porque se não fosse vocês que estivessem nos apoiando aqui à mesa, essa mesa não aconteceria, tá? O Elas à Mesa só existe, eu digo, primeiramente por Deus, segundo pelo meu filho, que foi o inspirador, através do Eles à Mesa, tá? Depois pelo Portal Sul, porque eles abriram, o seu Valmor simplesmente se tira do papel. Ele foi o primeiro apoiador na nossa vida, tá? Que acreditou nesse projeto. E nós temos juntamente ofertantes como a Marli, como a Lourdes, como várias pessoas que não querem, estão no anonimato, e você pode fazer parte também dessa família, tá? Em 2026, nós estaremos aqui somando e multiplicando esse podcast em nome de Jesus, porque nós queremos almas e vidas e vidas e vidas ouvindo o que é verdadeiramente a palavra. O Posto Colpani é um apoiador, ele está aqui dizendo: quer abastecer com o seu carro? Em qualquer lugar isso acontece, mas no Posto Colpani você abastece com confiança, combustível de qualidade, atendimento de primeira. Center Som Automotive, do pessoal lá da minha Bruna e do seu esposo, maravilhosos, onde você encontra um bom atendimento, qualidade autoelétrica, som e tudo em acessórios, tudo em acessórios para o seu carro. A Madecom Materiais de Construção. Vai construir ou reformar? A Madecom tem tudo o que você precisa, do alicerce ao acabamento, com aquele atendimento que entende de obra e de economia, que é o principal. A Fornari. Fornari quer tirar o seu sonho do papel e construir. A Fornari está aqui, preparado para ganhar forma, qualidade e segurança. Engenharia de confiança para você construir com tranquilidade. A Farmácia Avenida, ela nos relata, através da nossa Ju, que é maravilhosa, que existem muitas farmácias em Xanxerê. E eu sou suspeita a falar, porque eu amo a Farmácia Xanxerê, porque são poucas como elas, tá? Que você encontra um cuidado, a atenção e aquele atendimento que só a família verdadeiramente pode te oferecer, tá? E que você merece, levando a sua família ali. Vustros e Vustros, mercadão de limpeza do nosso amigo Nélio, que esteve aqui também testemunhando e voltará, tá? Chegou a hora da faxina, nós conhecemos muito bem. Temos que correr lá para Vustros, que é aqui no centro da nossa cidade, em Xanxerê. É uma variedade, bom preço, produtos de qualidade que fazem render a sua limpeza. O Posto AE. Quer confiança? Vai de Posto AE. Tá? O nosso amigo Aurimar. Ele tem um atendimento rápido, qualidade, garantia e o melhor, gente que entende o seu caminho. A Nobel Chás, que completou 30 anos, gente. A Nobel está de parabéns. Você já experimentou um chá de verdade? Aquele sabor, aroma e qualidade? A Nobel tem. É um chá, assim, maravilhoso, gelado ou quente, você vai encontrar ali tudo que você precisa, que faz com que você consiga ter uma reunião gostosa em família ou amigos e tomar e degustar daquele chazinho maravilhoso como nós aqui fizemos, tá bom? E também temos o novo apoiador, que é o Salão da Sheila, o Estúdio Estilo e Arte, que só ela sabe falar muito bem, porque ela vai lá, né? Vem com aqueles loiros maravilhosos, que, desculpa, daqui a pouquinho vou estar eu lá fazendo parte dessa equipe também, se eu conseguir trair a outra Sheila, né? Que eu acho bem difícil, mas vai saber, né? Mas nós estamos aí, gente. Estamos aí para isso, precisamos de vocês. Estamos agradecendo o apoio de cada um de vocês, agradecendo pela confiança, tá? E dizendo a você, se você sentir no teu coração a propaganda Portal Sul SC, Elas à Mesa. Nós temos um Insta, nós estamos no Face, nós temos o portal com o YouTube, tá? Hoje estamos só no Face, mas voltaremos e colocaremos lá no YouTube para ficar registrado esse momento dessa entrevista, para que você possa nos assistir, caso você não possa estar agora nesse momento, né? Conseguindo assistir do início ao fim, você pode voltar lá no YouTube e vai estar lá, com confiança e segurança para ti. Vamos retornar, então, o despertar do Evangelho. O que você me diz a respeito disso? Então, como foi?
Eu ainda estou no processo, né? Amém. Porque nunca Estamos, vai né? terminar. Não. Quando a gente descansar e dizer, já estou plena, não Ixi. vai estar. Então, eu ainda estou no processo. Porque você tem que buscar. Quando você busca, você vê que cada vez mais, é como eu te falei, com uma palavra que eu vejo, a palavra, ela jorra. Então, ela tem muito, muito mais por trás de uma única palavra. É verdade. Então, assim, eu me sinto no processo, eu me sinto transformada. Mas quando você entra nesse mundo espiritual, você enfrenta muitas coisas. Mas Deus, Ele nos quer santo. Sim. E muitas vezes nós não queremos, porque a gente busca tudo, menos a santidade. Porque você renuncia, é complicado. Isso, eu ia falar da renúncia. A gente quer renúncia, mas aquela outra parte diz não. E renunciar dói muitas vezes. Claro. Machuca, Oxe. afasta pessoas, te afasta de algumas coisas. Então, assim, então, como Jesus nos diz, sede santos porque eu sou santo. Isso. Então, isso não para mim não é uma opção. Para mim, isso é um chamado. É verdade. Eu vejo como um chamado. Com certeza. Então, todos nós, Deus não exclui ninguém. Ele tem um chamado. Eu ia te pedir agora, você acredita que, tipo assim, não, a Mari foi escolhida, assim como o Holliston foi escolhido, como Eliseu foi escolhido, o pastor Bartolomeu foi escolhido, vários homens de Deus que a gente vê aí, até meninos, eu posso dizer, meninos em termos não físicos, mas pela idade mesmo, né? Não mente, mas físicos, perdão, porque eles conseguem ministrar a palavra de uma forma que é para alguns só? Não. O chamado é para todos, Lourdinha. Para todos. Está aqui. Nós temos livre acesso à palavra de Deus. Nós temos hoje nós temos N formas de aprender a palavra do Senhor. Verdade. Mas o nosso coração endurece e a gente não consegue deixar essa palavra. Muitas vezes eu lia a Bíblia e dizia, mas o que significa isso? Aí às vezes eu estava triste e ela vou abrir um salmo. Pá! Ai, mas eu não queria ouvir isso. Deus, fecha de novo, abro de novo. Isso. Entendeu? Eu não quero essa palavra. E não é. Deus, ele diz, deixai vir os pequeninos. Então, do pequenino ao mais idoso. Não tem hora, Lidinha. Algumas vezes eu questionei o Espírito Santo assim, mas por que eu não nasci num berço evangélico, né? Por que eu não conhecia a palavra de Deus lá antes, na infância ainda? Uhum. E ele me responde. Porque tudo que você pergunta ao Espírito Santo, ele te responde, Virginia, e você sabe disso. É verdade. Então, o Espírito Santo diz, porque a minha hora não é a sua. Tu tem que passar pelos processos. Amém. E quando você passa pelo processo, porque Deus, ele... Vamos dar um exemplo de José. Isso. José do Egito. Maravilhoso. O que José passou? A história de José é tão linda. Eu choro quando eu leio, eu choro quando penso, eu me imagino na situação dele, na situação como dele. Ele foi, ele era o filho mais amado do pai dele, ele é invejado pelos seus irmãos, ele foi jogado, ele foi vendido, ele foi preso. José passou por todas essas provas. E ainda no final, o que José fez? Salvou o mundo, a nação. Porque Deus tinha um propósito para ele. Então, quando a gente abre o coração e deixa que Deus molde, porque você não é mais você. Amém. Quando você se entrega a Ele. E você não é mais dona de ti. Você deixa Ele ser o seu dono. Amém. Deixa Ele se conduzir. E eu vejo muito isso. E eu me emociono, eu choro. Eu não consigo mais viver sem Ele. Amém. Ai, que delícia! Eu não consigo. A minha casa mudou. Porque quando você tem as renúncias,
o Espírito Santo ele vai te moldando diferente, porque você vai mudando tudo. Sim. A forma de vestir, de olhar, a forma de andar. Você muda o teu jeito. Isso. Então, você se molda porque ele te molda. E eu estava falando ali de José, quando chega no final e os irmãos dele, para quem conhece a história, e quem não conhece, por favor, leia. Leia. Que é maravilhoso. Maravilhoso. José chega e os irmãos pedem perdão e ele ainda tem a nobreza de dizer que tudo que aconteceu foi permissão do Senhor. Propósito. Foi propósito para ele chegar onde ele chegou. Amém. Então, não tem idade, todos são chamados, todos, Deus não distingue ninguém. Mas a gente tem que abrir o coração. Porque eu digo assim, Lourdinha, enquanto eu ouço Deus batendo, é porque ele não entrou. É verdade. Faz sentido. Então, se ele bate, ele não entrou. Então, deixa ele bater, mas abra. Abra. E ele vai Ele entrar. é educado, né? Ele é muito educado. Ele foi por anos educado comigo. E eu digo, Deus, tu podia até avançar. Porque eu queria sentir isso muito mais cedo. E eu quero transmitir para as pessoas isso. Ótimo. Porque o que é bom a gente quer lançar. Claro. E é isso que eu sinto, essa necessidade. Na verdade, a questão de você se lançar aos pés dele, ouvir que tá aqui, é prático, basta ter intimidade, porque é como mãe e filho. O filho conhece a mãe pelo olhar, mas a mãe conhece pelo cheiro. A nossa cria, a gente, bem longe como meu filho está, eu consigo sentir a aflição do seu coração. Eu consigo imaginar o que ele pode estar passando. E o joelho no chão o alcança lá, aonde ele está, em qualquer momento. Esse é o nosso sentimento carnal de pais. Agora, tu imagina o Pai verdadeiro, que é o nosso Deus. Como é que ele não quer que a gente o alcance? Se ele bate, 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 ele insiste, 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 ele implora para você abrir. Não existe como. Como você não vai amar um Deus que te perdoa a todo instante, a todo momento, que mesmo sabendo que você vai cair amanhã, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe teu dia de amanhã, Ele sabe que você vai o negar, assim como foi Pedro. E mesmo assim Ele perdoou, assim como Judas o vendeu, Ele o perdoou. Então, não existe como você não imaginar um amor tão grande a ponto de chorar e dizer, Senhor, me usa. Me usa. Me usa, eis-me aqui. Como você lê o versículo. Que quando ele convida pra gente ir, o id, né? E eu entendi o id. E eu sou apaixonada por isso. Amém. E então eu amo o versículo que está em João 3,16. Olha aí. Que diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Existe prova maior de amor? Não. Dar o seu único filho. Quem daria o seu único filho para salvar Um alguém? mundo pecaminoso. Ninguém. Então o amor do Pai é tão grande por nós que Ele não poupou o seu único filho. Olha. E nós não enxergamos. E eu sempre peço para Deus me dar olhos espirituais, ouvidos, para mim ter a sensibilidade de ouvir quando Ele fala comigo, para que todas as vozes se calem e eu consiga ouvir a voz dele. E mesmo assim, muitas vezes o inimigo, ele tenta driblar tudo isso, claro, e colocar coisas na tua mente para você não acreditar nesse Deus verdadeiro. Com certeza. O trabalho dele, ele faz com excelência, né? Faz. Eu brinco, mas é real. Eu falo sempre com os meus adolescentes e com os meus pequenos na mesa. Nós brincamos de ser cristão, mas o diabo não brinca de ser diabo. E ele não vai vir de chifre, de rabo e com uma aparência horrível.
Não, gente, ele vem com um bolo maravilhoso, com um manjar maravilhoso, ele vem com uma pessoa mais linda da face da terra, ele é astuto, ele é mentiroso, ele é aquela voz que, quando você ouve, você já sabe discernir. Não dá em nada, não pode nada, não presta para nada, não vale nada. Tudo que vem o não desta forma, te desqualificando, te colocando para baixo, identifica, não é o teu Deus, é o inimigo dele. Esse é o enganador, porque o teu Deus diz ao contrário e prova para você ao contrário, que você é o que ele quer que você seja, porque ele te fez para ser vitorioso. Se você não é, é porque você não alcançou a ele ainda. Mas ele tem misericórdia para te alcançar. Olha só quantas pessoas nós temos. Será, Chicletinho? Não faço ideia, né? A Sheila, querida, está nos acompanhando. Sheila, como? 116 pessoas. Olha, muito obrigada, gente. É porque o YouTube não está nos alcançando, né? Não está no ar. Mas com certeza vai multiplicar, porque nós sempre passamos disso, né? Nós temos aqui a Lourdes, que esteve conosco, é maravilhosa. A Lourdes, que é nossa lá da mesa, dando uma boa noite para nós, parabenizando. Oi, Lidinho. O pastor Osni, um abraço, meu querido. Está sempre nos acompanhando aqui. Deus nos abençoe e toda a tua família também, amado. Sempre esteja conosco quando quiser, sinta-se parte da nossa família. A Ana Paula Melo, dando boa noite. Obrigada, meu amor, por nos acompanhar. A Marli do Bolobão, que está sempre aqui, ó, nos presenteando, dando uma boa noite, chamando nós de preciosa. Preciosa é você que faz essas delícias, meu Deus do céu, gente. Credo. A Irinilce Galvão. Eu creio no nosso Deus, no meu Deus, e creia mesmo, porque Ele é poderoso. A tia Neiva, amada da minha vida, lá de Chapecó, ainda é dia, diz elas, e que sejam bem-vindas, e somos, e te amamos, continue conosco. Aqui a Irenilce nos diz: estou na batalha com o meu filho, que é um bebê, o nome dele é Saulo, mas não perco a fé. Antes de eu Parte de Deus, acho que isso, vai me dar esse milagre. Eu creio também. Amém. Tá, Irene? diante de Deus é que vai dar esse milagre. Isso aí. Vai dar o milagre e ela crê e deixa que ele vai deixar dos vícios e Deus vai dar força e vai cuidar e proteger ele. Irinice Galvão. Ó, nós vamos estar colocando ele em oração também, tá? Tu pode mandar o nome dele aqui, porque nós temos muitos que a gente acompanha nesse sentido também, mas nós cremos na vitória, e a vitória é nossa em nome de Jesus. A nossa Sheila, que está viajando, beijo, meu amor, dizendo que nós somos lindas. Beijão. Ela que está fazendo falta aqui. A Enedina, olha que saudade, Popô. glória a Deus. Lindona. Ai, Deus é maravilhoso. O João. Oh, meu filho. Ai, o nosso bebê. Amo você, mãe. Oh, Oh, que meu delícia. Gostoso. Olha só. Mãe, abençoe muito a sua vida. Amém. Abraço aqui de Rondonópolis. Olha só. E toda a família da Sheila, eu tenho certeza que mesmo ela não estando aqui, estão acompanhando. E a mãe já está em choro e eu tô aqui me segurando. Pode parar, João. Senão nós vamos começar aqui. O Colelo está dizendo para mim, mais uma vez, ficar quieta, né? Tá, mentira, querido. Tá desejando os parabéns, que o programa tá muito bom. Amém. Gente, nós só temos a agradecer, tá? Porque é verdadeiramente maravilhoso. Venha pra cá, meu amor, porque eu não consigo ir aí. É maravilhoso, gente, nós estarmos aqui. E vamos encerrar, então, dizendo assim, ó, que o seu ministério hoje, a gente já sabe, ele é um desafio todos os dias. As críticas, a timidez e o medo, mas com Cristo eu tenho certeza que você já se recupera e se recupera todos os dias. Como é gratificante pregar o evangelho e alcançar vidas, aqui a Sheila colocou. Manter a sua vida espiritual firme.
mesmo nos dias de angústia. Na prática, o teu versículo que você acabou de relatar, que é o mesmo do Colelo, que é João 16... 3,16, né? Que é o que alcança verdadeiramente, dizendo que não existe pessoas perdidas, existem pessoas que ainda não olharam direito, porque ele está bem pertinho, né? E vamos resumir pedindo para ti, o que você diria para alguém que se sente, assim como a nossa mãezinha aí, que deve se desafiar, tá? E de repente sinta no seu coração o desejo de pregar, mas que não sabe por onde começar. Eu acho que, assim, nós humanos não temos capacidade. Mas quando nós acreditamos que tudo provém do Senhor, a gente se encoraja. Porque a coragem vem de Deus. Desafios, críticas, tudo isso vai acontecer. Mas quando você crê num Deus e confia nele, você descansa e você vai. Amém. Você vai além. Porque não é você, é ele. Amém. Porque quando você vai pregar, muitas vezes, eu digo que eu não prego, eu falo da palavra. E eu falo da palavra, mas eu peço capacitação. E o Espírito Santo, ele te capacita. O Espírito Santo, ele vem para isso. Jesus, quando falou que ele ia deixar o Consolador, que é o Espírito Santo, é como se você estivesse falando eu e você. Quando você fala com o Espírito Santo, eu digo que nós somos um jardim. E que todos os dias Jesus está lá no banquinho, sentadinho, esperando você conversar com ele. Amém. E nós somos o jardim porque ele cuida de nós. Ele nos rega quando precisamos. Ele nos aduba. É verdade. Ele nos poda. Isso. Que dói, é necessário, né? dói. Podar dói. Tira pedaço, né? Então, assim, tenha coragem e creia, porque Deus te dá a coragem, Deus te dá a capacitação e a gente tem que buscar. Porque se você não lê a palavra, você não vai entender. A palavra dele tá ali. É entrar dentro da palavra, não deixá-la como uma bússola, mas sim buscar o direcionamento. Exatamente. Você tem que renunciar. Se você não renuncia, não tem como. Não tem como. Porque você vai viver no pecado. Então, renúncias é você abdicar de coisas que você vai percebendo que aquilo não faz bem para você. É porque as pessoas elas confundem assim. Eu vejo, Mari, a questão. Não, mas Deus ele perdoa. Então, tipo assim, eu vou continuar pecando porque eu sou jovem. E aí, quando eu chegar lá numa certa idade, daí eu vou lá e converso com ele, porque como ele é misericordioso, ele vai me perdoar. Mas tu não sabe teu dia de amanhã. Você não tem noção se você vai alcançar a velhice e você não entende e não leu a palavra. Você ouviu, mas não gravou. Porque eu tenho certeza que você já ouviu o texto em que diz que existia uma mulher adúltera e que a população local queria, e pela lei deles, era julgar aquela mulher apedrejando-a, porque foi pego no ato de adultério. E eles confrontaram Jesus pedindo o que ele faria naquele momento. Quando ele olha para aquela multidão e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, essa é a questão. É você ler. Porque ele não só curou a adúltera, não a prostituta adúltera, mas ele olha para ela e diz: onde estão os teus acusadores, mulher? Agora vai e não peques mais. Essa é a questão. A renúncia, a obediência, tudo isso faz parte, porque tu levar uma vida desregrada e achar que você, que, como tu disse, que Deus é misericordioso, ele mas ele é justo. E como a gente ouviu a palavra domingo e a gente também sabe, o inferno existe. Existe, gente. O inferno é real. A diferença de você confiar em Deus
e crer que Ele é o único e verdadeiro Salvador, aqui na Terra a gente vai viver normalmente. E na eternidade, como será? É que as pessoas não pensam que a Não. eternidade existe. E acham que a vida é É aqui. Aqui não é a Isso. nossa vida, aqui é a nossa passagem, aqui não é nosso mundo. Nossa morada não é Não aqui. é aqui. Então, quando você entende isso, você vai buscando cada vez mais e você automaticamente, eu digo assim, liga o botão e você se renuncia, né? E você quer ser santo igual ele foi santo. Amém. E é assim que nós temos que viver a nossa vida, debaixo da proteção divina. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Você tem que ler, você tem que buscar, você tem que renunciar, você tem que viver em obediência. Tudo isso é um conjunto que vai te levar ainda mais perto dele. Amém. Porque ele está ali, nos esperando todos os dias. Oh, gente, porque que ele delícia. nos ama de uma forma Incondicional. incondicional. Nossa. Ter encontro com ele. Eu sei que está acabando, mas bem rápido. O encontro com Deus, eu vejo assim. Jacó, ele conhecia o Deus dos pais dele, o Deus de Abraão. E ele conhecia o Deus assim. Isso. Até o dia que ele conheceu Deus verdadeiro nele. E mudou toda a sua trajetória. A sua vida foi transformada. Verdade. Então, Jacó, ele fez muita coisa errada, mas Deus o amava, mas Deus queria esse encontro com ele. Precisava. Então, não viva assim, o Deus da fulana, da Beltrana. Não, você tem que viver o teu Deus. Você tem que encontrar o Deus dentro de você, que ele está aqui. É só você querer. Então, Abrir busca isso. E dizer entra. Entra. E permaneça. Isso. Não, faz morada. Faz morada. Faz morada permanente, em mim. Faz porque morada em mim. não é visitante. É. O visitante, ele entra, mas ele vai sair. Mas você tem que deixar ele morar. Ser E quando o dono você deixa da ele casa. morar, a tua vida é transformada. E a transformação é maravilhosa. Ai, eu digo que isso delícia. com toda a certeza da minha vida. E hoje com o maridão, que nós não falamos dele. Sim, deve Manda um beijo, pelo menos, pra Deve ele, que é uma nos bênção. assistindo. Um beijo, meu amor. Não pôde vir, Presente né? de Deus, Eu sei né? que a vida diária é muito corrida, mas ele foi meu presente. Amém. Meu presente, um homem maravilhoso que está sempre do meu lado e que a gente está lutando juntos, né? É um homem de Deus também. Mais um testemunho que eu pedi muito a Deus, que como eu tive, né, um relacionamento que foi bem desgastante, então eu falei para Deus, eu não quero mais casar. Olha Mas aí um dia eu disse, Senhor, se o Senhor me dá uma pessoa que seja vinda de ti, Olha. eu casarei novamente. E Deus me presenteou com uma pessoa maravilhosa Amém. que temente ao Senhor. Amém. Temente ao Senhor, que perfeito não somos Não, e nunca ninguém, vamos ser, né? Ninguém tem Jamais. casamento perfeito, ninguém tem filhos perfeitos, família perfeita. É só filme. É só filme. Mas a gente procura fazer o melhor, né? E eu sei que Deus, ele me presenteou com mais isso. Ai, que Então, coisa eu boa. sou uma pessoa muito feliz. Ah. Eu sei que a gente ser feliz e estar feliz são duas coisas distintas. Bem distintas. Porque nós somos felizes porque estamos com Deus sempre, né? Deus habita dentro de nós. E estar é um momento. Você pode estar triste, você pode estar angustiado, mas você é uma pessoa feliz. Porque você tem Deus. Claro. Então, se você tem Deus, você é feliz. Então, entre ser e estar, Fique tem com que o ser. ser. Ai, Mari, obrigada, meu amor. Eu que te agradeço. E assim, ó, eu só tenho que te agradecer, porque você me presenteou com o João, que eu amo, que é minha paixão, que é o meu docinho, que eu quero ele de novo aqui, que nós vamos ter que fazer o segundo encontro, assim como a Mari, porque vocês viram, nós temos testemunho do Mano, nós temos que falar desse casamento, nós temos que prosseguir com as perguntas, que tinham muitas aqui, gente. A Sheila fez um batalhão de perguntas e eu falo mais que o Homem da Cobra. E assim, ela não tá pra me cortar, né? Então, e a Chicletinho hoje estava intertida ali cuidando do tempo e os dedinhos que não param. Eu só tenho que te agradecer, porque além de mãe maravilhosa, mulher exemplar, mulher de Deus, mulher
que se torna perfeita todos os dias, que quer ser perfeita todos os dias. Você se deixa ser usada por Deus, você transborda verdadeiramente a doçura do Espírito Santo, a mansidão do Espírito Santo. A gente sente no teu andar, no teu falar, no teu casamento, você e o teu esposo, com essa figura da adolescência que não é fácil, mas mesmo assim o João é um doce, é um anjo, e ele tem chamado, é um chamado profético, assim como meus netos, meu filho. Eu creio, tá? Também na libertação do filho dessa nossa amiga que mandou mensagem. Deus, ele é fiel para cumprir. Então, eu só tenho que te agradecer por você fazer parte da minha vida também. Amém. Te amo muito. Também te agradeço. Obrigada por ter aceitado o convite, Obrigada por eu. estar dividindo essa história linda, e vamos marcar um novo encontro. Combinado, então. Tá? Muito obrigada por tudo. Deus continue abençoando, Amém. tá? Vocês Amém. fazem algo extraordinário aqui dentro, porque a gente sabe que vocês levam verdadeiramente aquilo que as pessoas estão precisando e o nosso mundo está precisando muito. Muito. As pessoas estão sedentas. Então, Nós temos a obrigação do IT sim. e levar essa palavra, essa luz também para as pessoas. Assim como a gente alcançou, a gente tem a obrigação de transmitir para elas, de algum jeito, de alguma forma. Isso. Onde você está, no seu trabalho, na escola, no mercado, na farmácia, é uma forma de você levar a palavra. Eu consigo fazer isso quase todos os dias, porque às vezes não é permissível da correria, mas quando eu consigo ver a sensibilidade daquela pessoa, e eu consigo levar uma palavra, um sorriso, às vezes, já alegra o Muda dia de tudo. alguém. Muda tudo. Então as pessoas precisam, elas estão sedentas, elas querem. Elas precisam. Elas precisam. Que bom, que bom, que bom, que bom. Meu amado, minha amada, família abençoada que acompanha o portal toda terça-feira no Elas à Mesa. Esperamos vocês aqui novamente terça-feira com mais um programa, tá? Mas acompanhe toda a programação do portal, que é excelente, que é maravilhosa. Vocês sabem que essa família é digna da atenção de vocês também. Agradecer a cada um que esteve conosco até agora e volto ao convite.